Naqueles dias, o Senhor operou maravilhas. O Senhor deixou ali contundentemente sinais. Sinais estes que perduram até o dia de hoje. Sinais aonde Deus deixou como marca para o seu povo. E eles caminharam em direção à terra prometida, em direção à cidade em que Deus havia determinado, o lugar preparado, pronto para receber aquele tão grande povo, aquela tão gestosa nação escolhida por Deus para pôr o seu nome sobre a face dessa terra. Mas chega no exato momento, amados, que há uma contenda, que há, como diz a palavra do Senhor na epígrafe, uma sedição dentro do próprio contexto de Israel e em particular dentro da própria família de Moisés com os seus irmãos, por causa de uma decisão daquele homem de Deus em tomar uma mulher cuxita. E ali houve uma desavença dentro da família e especificamente no meio do povo de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor ela é taxativa. Uma casa dividida não subsiste. Uma família dividida não alcança os louros da vitória para as suas vidas. E aqui, amado, não foi diferente. Por causa desta atitude de Moisés, houve no coração de Arão e de Miriam uma revolta, uma rebelião, e foi contra o homem de Deus, e fez indagações, e é o que é prejudicial nas nossas vidas, é irmos contra a vontade de Deus, os escolhidos de Deus, e fazermos indagações, fazermos pressuposições dos nossos achismos, do nosso bem-estar, do nosso querer, da nossa vontade. Eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos pautados numa rocha que é Cristo. Nós temos mandamentos e estatutos a serem cumpridos, mas nunca nos esqueçamos que cada um dará conta de si, pelos seus atos, pelas suas ações e pelas suas decisões sobre a face dessa terra. Quando chegarmos diante do grande Deus, do seu trono, para nos reunirmos na prestação de conta. E aqui no versículo, amado, no versículo 2, ele diz assim: e disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Aqui nós podemos parafrasear nesta questão, que eles colocaram em questão, amados, o relacionamento, as decisões de Deus sobre a vida de Moisés. Eles colocaram ali um empecilho, uma interrogação. Será que Deus só falou por intermédio de Moisés? E ainda eles fazem alguma menção aqui: não falou também o Senhor por nós? Já viu Deus falar através de alguém que é contra a sua vontade? Já viu Deus falar através de alguém que só vive resmungando e questionando e acusando? É essa forma de Deus falar? Negativo. A forma de Deus falar é amor. A forma de Deus falar é compaixão. A forma de Deus escolher é misericórdia para com os homens sobre a face dessa terra. E aqui, amados,
A palavra do Senhor nos alerta que imediatamente ao falar, a palavra afirma que Deus ouviu. Isso nos remete ao entendimento que tudo Deus vê, que tudo Deus ouve, que tudo Deus toma imediatamente consciência daquilo que está se passando na face dessa terra. O versículo de número 3, ainda no versículo de número 2, não falou também por nós, e o Senhor ouviu. E o Senhor faz agora uma interpela eles e diz: tem profeta no meio de vós? Faz a eles me ser conhecido, para que eu vá e fales a eles em sonhos, para que eu vá e me reveles a ele, para que eu vá e dê a eles as determinações, as quais eu tenho dado a Moisés. Me revela quem são esses que vós estão proferindo, que existem no meio do meu povo. Em outras palavras, amados, Deus sai em defesa de Moisés. Deus sai em defesa do homem a qual ele escolheu lá no deserto de Parã para guiar o seu povo. Lhe determinou a trajetória, lhe deu as condições e lhe deu força e graça para conduzir aquele povo. E o Senhor imediatamente manda os 3 irem para a tenda. Vai para a tenda. Nós vamos agora ter uma reunião de emergência. Vamos nos reunir, porque eu quero falar com vocês. Quem é Moisés? Quais as qualificações que eu vejo em Moisés? E eu vou explanar a vocês o motivo porque eu escolhi Moisés, o motivo pela qual eu falo face a face com Moisés. E é nessa linha de raciocínio que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos as atitudes e exemplo de um homem dentro desse capítulo 12 de Números. Ainda que foi uma secção, mas aqui vamos apresentar o perfil do homem que Deus chama, separa, escolhe e dá autoridade para fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que o Senhor tem comissionado. Vamos ver o versículo 3. A palavra do Senhor afirma, ela é taxativa, ela é imperativa. Ele afirma no versículo de número 3: e era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era humilde, era manso, era controlável. Você sabe o que é controlável? Deus controlava Moisés não por imperativismo, por imposição. Deus controlava Moisés pelo grande amor e misericórdia. Porque ele era humilde, ele era obediente, ele buscava estar a sua vida no centro da vontade de Deus, fazendo e obedecendo o que o Senhor lhe ordenava. Ele não colocava a sua vida na frente da vontade de Deus em primeiro lugar. Ele não ia por caminhos
aonde a nuvem e a coluna de fogo e a nuvem estava guiando. Ele não escolhia trajetória, ele não escolhia caminhos, ele não escolhia, ele não tomava decisões, porque ele estava sendo guiado pelo Senhor. E quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor, quando nós damos ouvido à voz do Espírito de Deus, quando nós sentimos a real presença do Senhor em nossas vidas, a nossa vida se torna humilde e mansa. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma alma aflita, jamais ela encontra a humildade. Uma alma angustiada, jamais ela encontra descanso, porque essas qualidades nós só vamos encontrar no Senhor. Amém? Então este homem, ele era o quê? Manso e humilde. E a palavra do Senhor, ela diz o quê? Dentre todos os homens da terra, ele era o mais humilde e o mais manso sobre a face dessa terra, porque ele obedecia à voz de Deus. O que me encanta na vida de Moisés são as suas escolhas. Escolhas tais que eu compreendo que não foi ele que escolheu, foi o Espírito de Deus que colocou no seu coração as escolhas. Ele preferiu sofrer com o povo hebreu no cativeiro do que ser chamado filho da filha de Faraó, ter as regalias daquele reino, mas escolheu estar perto de Jesus. Amém? No versículo de número 6, amados, aqui nós podemos ver e compreender o exemplo que deixou Moisés, servo de Deus, para as nossas vidas. No versículo 6 diz o seguinte: e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. No versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Podemos perceber nesses dois versículos 6 e 7 que Moisés, ele tinha uma extrema comunhão com o Senhor. A sua comunhão com o Senhor era uma comunhão extraordinária. Era uma comunhão aonde não havia rupturas. Quando eu falo comunhão sem rupturas, é comunhão sem brechas. É comunhão sem intervenção do pecado. É uma comunhão 100% pura. É uma comunhão quando você tem a permissão da parte de Deus de chegar à sua presença. Mas pastor, todo mundo pode chegar à presença de Deus. Negativo. Deus ouve, Deus atende, Deus envia a resposta, mas tem muitos que não podem chegar à presença dele, porque para chegar na presença do Senhor precisa de ter certas condições para ver a Deus, para ouvir a Deus, para sentir a presença de Deus. É sobre esta comunhão que eu quero comunicar com os irmãos nesta noite, uma comunhão perfeita. E Moisés tinha uma comunhão perfeita, e o Senhor faz essa menção no versículo de número 7.
não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha. Aí no 8, boca a boca, somente uma comunhão perfeita, somente uma comunhão extraordinária, somente uma vida pautada na palavra do Senhor, somente uma vida no centro da vontade do Senhor, para ouvir a voz de Deus boca a boca, para receber de Deus as suas orientações. E ainda nesses versículos, amados, podemos citar aqui no versículo 8, de boca a boca, um relacionamento. Você só pode ter estreitamente um relacionamento com Deus, a ponto de ouvir a voz de Deus boca a boca, se a sua vida estiver no altar de Deus, se a sua vida estiver na presença do Senhor, se a sua vida estiver pautada na sua palavra. E é este relacionamento, um relacionamento intenso. O que é um relacionamento intenso? Não pode haver ruptura nesta relação, neste diálogo, nesta comunicação. Não pode haver ruídos, não pode haver interferências, senão a comunicação ela é interrompida. E o pecado que jaz às portas, que tão de perto nos rodeiam, eles são os ruídos de interferência nesta comunicação intensa, neste relacionamento que nós temos com o Senhor. E muitas das vezes esse relacionamento, esta comunhão, ela é rompida por causa dos ruídos, do barulho do pecado, que tão de perto nos rodeia. A palavra do Senhor, ela afirma que o adversário está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Esse redor e tragar fala de ruptura de um relacionamento, de uma comunhão. São os ruídos, são os barulhos, são os efeitos produzidos pelo pecado. E em Gálatas nós temos uma lista extensa de pecados, que nós poderíamos parar para estudarmos e vermos o quanto nós corremos perigo na face dessa terra, para que a nossa comunhão e o nosso relacionamento tende a parar quando abrimos brechas, oportunidades, ocasiões para a interferência do pecado, seja na mentira, seja no orgulho, seja no olhar altivo, seja no coração soberbo, seja nas mãos que não deve fazer o que não deveria estar fazendo, tocando no que é imundo. Então, amados, este homem, ele tinha uma comunhão, ele tinha um relacionamento, e ele era, no versículo de número 7, diz que Moisés era fiel. A tua exata comunhão, o teu exato relacionamento está atrelado, relacionado à tua fidelidade. Se você não é fiel, se você não é cumpridor da palavra, observador e cumpridor da palavra, se você não tem o desejo de estar no santuário de Deus, eu não digo nesse santuário físico, que também
é bom estarmos aqui, mas eu quero dizer o santuário e a morada do Altíssimo, que é o teu coração. Se tu não tem esta fidelidade para com Deus, neste vaso que o Senhor tomou para si, levando a casa do oleiro e trabalhando sobre as rodas, preparando no forno, para que ele seja perfeito, para que ele esteja no santuário do Altíssimo. Se você não tem esse desejo, esse ímpeto, essa vontade, essa fidelidade com amor à palavra do Senhor, fica a sua comunhão e o seu relacionamento comprometido com Deus. E quando houver uma sedição, será que Deus poderá dar testemunho acerca da tua vida? Será que o Senhor poderá ter a tua vida como exemplo na casa do Senhor, no meio do seu povo, do seu santuário, para que o seu nome seja louvado, glorificado e exaltado na beleza da sua santidade? Mas o que eu também encontro no perfil deste homem, que nem a sedição de Arão e de Miriam mancharam o perfil, as qualidades deste servo de Deus. A sua postura continuou a mesma. Talvez Moisés poderia estar dizendo: Senhor, por que tu mandas nós três irmos para a tenda? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está havendo entre nós? Talvez ele não tenha tido conhecimento do que Arão e Miriam falaram dele. Mas quando ele chega na tenda, Deus revela. E ele toma conhecimento. E isto, amado, foi uma forma tão horrenda aos olhos de Deus, que a palavra do Senhor, ela nos afirma que a ira do Senhor se acendeu e o Senhor se ausentou deles. Vamos ver aqui, vamos continuar lendo. No versículo 9: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Há ocasiões em nossas vidas que nós temos que ter muito cuidado ao abrirmos os nossos lábios para falarmos. Porque neste caso aqui falaram de Moisés, falaram de um profeta, falaram de um escolhido, e o Senhor não se agradou, e se irou e se foi. E no momento que o Senhor se vai, Miriam, ao versículo 10, isso aqui é terrível. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. A ausência da presença de Deus torna-nos vulnerável ao pecado. A ausência da presença de Deus torna-nos vulnerável às enfermidades. A ausência da presença de Deus deixa-nos as nossas vidas a sentença, a cobrança de Deus pelos fatos apresentados em nossas vidas. E como
o Senhor se ira e se ausenta e sai da tenda, Arão olha para Miriam e Miriam está leprosa. E agora, houve uma ruptura dentro da família e dentro da nação judaica, dentro da nação de Israel. Com aquele problema agora seríssimo para ser resolvido. Arão, ele diz: meu Senhor, não impõe esta culpa sobre nós, que nós mesmos procuramos. Olha só o que ele diz no versículo de número 11: pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponha sobre nós. Vem cá, quem procurou o pecado? Foi Moisés? Não. Mas olha o que ele diz: não ponha sobre nós este pecado, que fazemos o quê? Loucamente. Irmão, isso é terrível. Esta palavra é uma palavra de alerta para as nossas vidas. É uma palavra, amados, que depois de fatos consumados, a situação ela é terrível e perigosa para ser resolvida. E agora vai aquele homem manso, o amor fraternal, o amor de Cristo, o amor de Deus no coração. Aí faz um pedido aqui, né? Não ponha sobre nós este pecado que fazemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. A lepra, o pecado, ela tem como designação a morte. E Miriam aqui, agora ela é considerada, como está escrito no versículo 12, como morto. Ou seja, como destituído da presença de Deus, sem a comunhão para com o povo de Deus, de Israel. E o que mais me chama a atenção agora, amados, é que eles vão pedir a Moisés para que clame ao Senhor. Ele disse: e clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. É muito diferente nos dias atuais, quando sofremos agravos, quando sofremos perseguições, quando estamos sofrendo calúnias. Temos que ter o espírito do amor fraternal, não condenando, não julgando, mas pedindo a Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, o amor em nossos corações, para interceder por aqueles que nos afrontam. E agora, amados, a marcha é impedida. O povo agora é impedido de partir. O povo agora é impedido de caminhar na sua trajetória traçada por Deus, por causa de um acontecimento, por causa de duas pessoas que se levantaram. Você sabe quantas pessoas relata-se que saíram do Egito? 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Você já imaginou agora a marcha deste povo?
a marcha desta nação em direção à bênção ficou impedida por 7 dias, esperando uma reconciliação, esperando uma sentença divina, esperando um perdão da parte de Deus, para que ela fosse recolhida ao seio da nação e a nação se levantasse e continuasse a sua marcha triunfante sobre a terra. E isto me faz remeter os meus pensamentos nesta noite. Se duas pessoas, por falar mal de um homem de Deus, fizeram com que a marcha de uma nação parasse, você já imaginou quantas igrejas estão paradas? Quantas igrejas não têm mais milagres? Quantas igrejas não têm mais revelações? Quantas igrejas não têm mais o ouvir a voz de Deus? Porque Deus já se levantou, já se foi. Porque sigam com certos preceitos, atitudes, ações de certos homens que estão na frente na liderança. Miriam, no entanto, mas não pode. Mas Arão, sacerdote, falando mal do líder que Deus colocou. Que nesta noite, amados, nós possamos ter em nossas vidas o exemplo deste homem de Deus, perdoador, intercessor e com grande amor fraternal de Cristo no seu coração, para anunciar as verdades, aquilo que Deus havia colocado no seu coração, para guiar o seu povo sobre a face desta terra. Não podemos ter um coração que leva-nos à sedição. Não podemos ter atitudes incoerentes com a palavra de Deus e com a sua vontade, porque ela é precípua, está em primeiro lugar. Ninguém está acima da vontade de Deus para as nossas vidas. Meditemos naquilo que Deus tem nos feito conhecer nesta noite e na chamada que Ele tem para com as nossas vidas. Não te mandei eu, disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a promessa. E esta palavra ainda continua bradando sobre a face dessa terra. Deus continua chamando homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para falar do seu grande amor, da sua vontade para a igreja, para que esteja se esforçando para que cheguemos à nossa cidade, à nossa mansão, o nosso destino, que o Senhor Jesus, com promessas e sacrifício da cruz, nos tem dado para as nossas vidas, ao nos resgatar com as suas mãos fortes e poderosas sobre a cruz. Que nós venhamos não ter o espírito de sedição de Miriam e nem de Arão, mas que tenhamos uma vida pautada na palavra de Deus, cumprindo esses requisitos necessários, básicos, para sermos exemplos na casa do Senhor. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto, por esta oportunidade de aqui estarmos para adorar e glorificar e exaltar o Senhor das nossas vidas. Amado Deus, graças te damos nesta noite, pois tu és único, absoluto, santo e poderoso.
Criador de todas as coisas e resgatador das nossas almas. E estamos, Senhor, encaminhada para o teu reino, para a tua glória. Estamos, Senhor, da glória, em comunhão contigo. Estamos, ó Pai, caminhando segundo os tatames da tua santa palavra, para serem cumpridos nas nossas vidas. Senhor, que ora neste momento presente na terra, da tua amada igreja, quando tu as colocas, Senhor, para marchar, Senhor, em direção à terra triunfal celestial que nos aguarda. Que nós venhamos, Senhor, a termos comunhão contigo. Que nós venhamos a sermos fiéis a ti e a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Que venhamos ter o amor fraternal para com os nossos irmãos. Que venhamos, Senhor, a ter um coração manso e humilde e aprendendo de ti. Que venhamos a ter, Senhor da glória, nesta noite, ó Pai, a comunhão perfeita contigo, e ouvindo a tua voz, sentindo a tua presença, andando diante da tua face, e engrandecendo e glorificando e exaltando o teu santo nome. Que não venhamos a ter, Senhor, um coração soberbo, levantando sedições no meio do teu povo, questionamento, ó Deus, desviando o teu povo da trajetória da santidade, mas que venhamos, Senhor, a ensinar, ó Deus, a tua palavra, conforme ela é fidedigna, para com as nossas vidas, enviada pelo teu Espírito Santo, acerca do teu Filho amado Jesus Cristo, revelado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Opera e trabalha nas nossas vidas, conforme o teu efetuar e o teu querer, e dá-nos, Senhor, a tua bênção. Leva-nos em paz e em segurança de regresso aos nossos lares. Ó Pai, que venhamos a continuar nesta comunhão contigo, ouvindo a tua voz, sentindo a tua presença, o teu ouvir, Senhor, da tua voz em nossos corações. Assim oramos a ti, Pai Santo e Justo, e já te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digamos amém. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.